Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 13. 15 de janeiro de 1928, ano unificado, Gabinete do Estado-Maior. O general Hans von Zetor estava de excelente humor, um estado de espírito absolutamente excelente e esplêndido. Ele estava revigorado e ansioso para começar, com um cântico de triunfo nos lábios. Seus passos ecoavam levemente pelo chão monótono e impessoal do Gabinete do Estado-Maior, em sincronia com as batidas ritmadas de seu coração, que pulsava com exuberância graças a um raro golpe de sorte. Nossa! Zetor estava agindo de forma um tanto estranha para sua idade. Ele sabia disso, mas não conseguia evitar a sensação de que uma lufada repentina de ar fresco havia dissipado a melancolia que o envolvia desde o início do ano. Isso o deixou relaxado, e a animação era visível em seu rosto. Eu vejo a saída. Sim, que maravilha! Ele estivera em uma situação desesperadora. Torturado e constrangido com um fardo insuportável pesando sobre seus ombros, o estômago em uma agonia implacável, e incapaz de falar, exceto por gemidos. Enquanto isso aprimorava-se como instrumento de violência em seu papel como oficial de Estado-Maior e como demônio Zetor, inimigo do mundo inteiro, conforme a necessidade exigia. Em nome da terra natal, cumpria seu papel em enganar o mundo. Eu vejo isso. Ele agora se agarrava a um único fio de esperança. Apenas um, o mais estreito dos caminhos. Sim, como o buraco de uma agulha. Mas agora enxergo com clareza. E por que era tão estreito? Zetor, velho que era, sabia que foram seus próprios erros que o levaram até ali. Em primeiro lugar, ele havia avaliado o mau momento da ofensiva do exército da Federação. Minha própria incompetência levou a esta crise. Admito isso. Foi um erro meu. Subestimei a determinação da Federação e o material, apoio que a Aliança estava disposta a fornecer. Irresponsável. Absolutamente irresponsável para alguém tão envolvido em logística quanto eu. O resultado do erro de cálculo de Zetor foi uma queda vertiginosa rumo à catástrofe, colocando-o à beira de testemunhar a dissolução do próprio mundo que ele desejava proteger. Foi uma bênção divina ou uma façanha incomparável do intelecto humano que permitiu a Zetor alcançar um milagre enquanto se encontrava à beira do desastre total. Deus está conosco, ou assim dizem. Essas palavras são vazias. Se Deus está conosco, que maneira triste de ele se manifestar. Ainda assim, está longe de ser um abandono. Zetor bufou. Zetor, inimigo público do mundo, estava agora preparado para enfrentá-lo. Para ir além dos limites do intelecto humano, desafiar os limites da humanidade, vencer o ressentimento dirigido a ele e impor sua vontade ao mundo. Ele finalmente tinha a última peça que precisava para tornar isso possível. A euforia que o invadia tornava difícil para Zetor manter seu sorriso habitual de compostura. Naquele momento, mais do que qualquer coisa, ele só queria gritar de alegria. Na opinião subjetiva de Zetor, ele era, naquele instante, o homem mais feliz do mundo, de longe. Quando foi a última vez que ele sorriu com uma alegria tão genuína? Pouco importava. Ali naquele momento ele estava sorrindo. Só havia um motivo. Um simples fio de aranha. E o homem que trouxera a Zetor notícias tão maravilhosas estava ali com ele agora. Zetor sorriu, como se isso bastasse para compartilhar sua alegria com aquele benevolente mensageiro. Primeiro-tenente Grants, o que houve? O senhor está com uma aparência péssima. Se a emoção estampada no rosto do oficial de magia aérea pudesse ser resumida em uma palavra, essa palavra seria trágico, tão trágico, aliás, que quase fez Zetor querer chorar, apesar de seus acessos de alegria. Por mais lamentável que seja não poder lhe perguntar sobre a situação, na verdade, estou de muito bom humor neste momento. Como oficial superior, Zetor tinha plena consciência de quão severo podia ser com os oficiais subalternos e do quanto exigia dos oficiais de Estado-Maior. No entanto, quando se tratava de oficiais mágicos, especialmente aqueles que retornavam à linha de frente, Zetor tendia a ser mais gentil, ainda mais graças ao seu estado de espírito atual. O bom humor de Zetor o fazia sentir-se particularmente magnânimo. Embora agora fosse general, Zetor já havia sido um oficial subalterno. Ele próprio estava mais do que pronto para ter uma ou duas palavras de piedade para aqueles pobres oficiais à mercê de seus comandos. Compartilhar verdadeiramente essa alegria com outra pessoa provavelmente seria impossível, mas se eu pudesse transmitir uma pequena parte da minha boa sorte. Com um sorriso ameno, o general Zetor pousou a mão no ombro do tenente Grants, assumindo a postura de um velho bondoso para com aquele oficial que ele outrora intimidara em Udoa. Não precisa ter vergonha. Talvez devesse descansar um pouco? Como mago, imagino que você deva suportar voos bastante longos. Não se preocupe, falarei com seu comandante. Isso me lembra que ainda sobrou o champanhe e o dom do banquete de Ano Novo. Por que não deixar o jovem oficial desfrutar de uma taça? O general Zetor continuou falando. Ele era a personificação do bom humor. É uma pena estarmos no meio de uma operação. Caso contrário, poderíamos ter comemorado com um dos melhores champanhês da embaixada da Commonwealth. Realmente lamentável. General. Controle-se. Por favor, general Zetor, acalme-se. Não vê a situação em que nos encontramos? O jovem oficial empalideceu. A visão do rosto do rapaz, tão desesperado para salvar o mundo da aniquilação, finalmente trouxe o general Zetor de volta a si. Ora, primeiro-tenente Grants, o senhor deve pensar que eu enlouqueci. Em geral, Antes que o general Zetor pudesse oferecer outra resposta perplexa, seus pensamentos emergiram do turbilhão de euforia e retornaram à sombria realidade. Ah, claro, murmurou ele.
Este mensageiro acabará de chegar em missão especial da linha de frente, incumbido pelo tenente-coronel de Gurechaf de entregar uma bomba. Claro que seria perturbador ver o general rir daquele jeito enquanto a bomba explodia a seus pés. O primeiro-tenente não podia dizer isso abertamente, mas provavelmente suspeitava que o oficial superior tivesse simplesmente enlouquecido. Tenente Grants, garanto-lhe que estou perfeitamente são. Ali nas profundezas do gabinete do Estado-Maior, o chefe do Exército Imperial e o monstro que se tornará o centro nevrálgico do Império sorria como se fosse humano. Perdoe meu pequeno desabafo. Zetor repreendeu-se levemente. Tinha sido mais do que um simples deslize. Ele esboçou um sorriso para disfarçar o constrangimento. Fazia muito tempo que não vivenciava algo assim. Refletindo melhor, Zetor percebeu que sua euforia era quase insuportável, dada sua idade. Ele fez uma careta ao se deparar com a própria falta de disciplina. Para ser sincero, era humilhante. Hahaha, me perdoe, tenente. Não era minha intenção preocupá-lo. Contudo, o general Zetor ainda não conseguia disfarçar completamente sua euforia ao prosseguir. Obrigado, tenente Grants. O senhor trouxe notícias melhores do que eu poderia ter esperado. Agora tenho certeza de que triunfarei sobre o mundo. Pós-guerra, a posição oficial do Oriente. À medida que a crise se intensificava no território sul da Aliança, o exército da Federação se viu diante de uma difícil escolha no final de 1927. O aumento da atividade imperial no território sul da Aliança, conhecido como a Manobra de Zetor, tinha como objetivo atrair as principais forças da Federação. Quando o exército da Federação percebeu que se tratava de uma trama inescrupulosa para induzi-los a um contra-ataque antes que estivessem totalmente preparados, a Federação foi forçada a escolher entre ignorar o perigo que as forças da Aliança corriam ou sacrificar a vida de seu povo, vindo em seu auxílio, mesmo sabendo que se tratava de uma armadilha. Após considerarem a importância das relações diplomáticas e o espírito de cooperação, os cidadãos da Federação decidiram que não podiam ignorar a ameaça aos exércitos da Aliança e executaram a Operação Alvorada em janeiro de 1928. Apesar de enfrentarem forte oposição das forças imperiais e sofrerem pesadas baixas, o exército da Federação conseguiu repelir a linha de frente defendida pelo general Zetor, impedindo decisivamente qualquer possibilidade de o exército imperial pressionar ainda mais a frente sul da Aliança. Esse sacrifício foi politicamente necessário, pois precisavam auxiliar seus aliados. Embora, taticamente falando, tenha sido um exemplo clássico de uma batalha perdida, representou, simultaneamente, uma completa vitória estratégica. A posição não oficial do Oriente. Apesar de ter alcançado total surpresa estratégica com a ofensiva da Operação Aurora, o exército imperial foi capaz de responder com rapidez e flexibilidade. De acordo com investigações aprofundadas de especialistas militares, reagir com tanta eficiência a esse ataque deveria ter sido impossível sem conhecimento prévio. Portanto, a explicação mais lógica é um vazamento catastrófico de informações. É provável que, após tomar conhecimento da ofensiva com antecedência, o general Zetor tenha instituído um apagão informativo e armado sua armadilha, deixando o teatro de operações oriental desprotegido. Contudo, é impossível determinar se de fato houve um vazamento e em que medida. Se os eventos não puderem ser atribuídos a um vazamento, então o general Hans von Zetor deve ter sido o próprio diabo. Ou isso, ou o Ocidente foi o responsável. A posição oficial do Ocidente. No final de 1927, a frente sul da Aliança havia ocupado completamente as reservas estratégicas do Império e capturado à força a atenção do próprio general Zetor. Em janeiro de 1928, justamente quando essa situação se desenrolava, o exército da Federação lançou a Ofensiva Aurora, com o objetivo de pôr fim à guerra. Embora a ofensiva tenha surpreendido o exército imperial, o general Zetor contra-atacou com implacáveis contra-ataques, e a Federação sofreu perdas trágicas. A pressa leva à derrota, e a Aurora foi um exemplo clássico de uma vitória tática que, simultaneamente, se revelou um completo desastre estratégico. A posição não oficial do Ocidente. Os eventos de janeiro de 1928 foram uma armadilha inescrupulosa arquitetada pelo temível general Hans von Zetor. Essa estratégia astuta, executada pelo general no sul de Udoa no segundo semestre de 1927, foi uma ambiciosa manobra tática de diversão que levou ao colapso das forças do Exército da Federação. Se seu propósito desde o início era reduzir a capacidade ofensiva do Exército da Federação, então o general Zetor era verdadeiramente um gênio estratégico sem igual. As hostilidades que ocorreram do final de 1927 ao início de 1928 serviram apenas como um gatilho para a Operação Aurora e sua contra-operação Luz da Manhã. É bem possível que o general Zetor tenha previsto tudo. Não há outra explicação óbvia. Esses eventos tiveram um impacto enorme nas relações internacionais atuais, mas o quanto o general Zetor previu? Seu impacto é vasto. Imagem: 21 de janeiro, ano unificado de 1928, Baruch Bride. A guerra é cruel. Qual é o problema? É claro que ninguém discordaria que a guerra é brutal. Cruel ou não, porém, quando foi a última vez que alguém interrompeu uma batalha no meio por causa da brutalidade? As lamentações geralmente só começam depois que a luta termina. Independentemente de todos reconhecerem ou não a brutalidade da guerra, apenas aqueles que sobrevivem podem ter esses sentimentos. E ninguém está mais ciente disso do que a tenente-coronel Tânia von de Gurechaf. Entrada. Em resposta, resmunguei baixinho. Droga, eles estão chegando mais perto. O assobio dos projéteis de artilharia. Onde irão cair? Esse som é tudo que basta para entender o que está prestes a acontecer. Como criaturas, os humanos se acostumam às coisas. A característica que define a espécie humana, pode-se dizer, é sua capacidade de adaptação ao ambiente.
uma capacidade que se torna extremamente evidente no campo de batalha. Mas, acostumados ou não, no campo de batalha ter pensamentos alheios é um luxo. Os seres humanos e seus pensamentos tão humanos são um produto maravilhoso da civilização. Longe de mim falar mal da civilização, mas não se pode presumir que a civilização estará sempre presente. Isso é triste? Ocupamos essas trincheiras que o exército da Federação preparou com tanto cuidado, e agora os antigos ocupantes voltaram, e estão furiosos. Parece que querem arar a terra com artilharia e garantir que enterrem as tropas imperiais junto com os restos do antigo acampamento. Cave um buraco e encha-o. Será que li isso em algum livro didático? Os comunistas também deveriam tentar ler. Por que não jurar fidelidade a Keynes e fazer a transição para uma economia de mercado de uma vez por todas? Contanto que se possa construir uma casa em paz, quem se importa com a produtividade? Mesmo enquanto continuo a refletir sobre essas ideias, abraçado à terra, preciso admitir. Quem pode aspirar a algo mais do que sobreviver em um momento como este? Ao mesmo tempo, isso só aumenta meu desejo por paz. Como dizem uma canção de Leon Zhou, não riam. Claro, está aí a frente oriental. Não há taças de jade por aqui, e a única coisa um bêbado desmaiado só conseguirá morrer congelado. O fim é o mesmo, de qualquer maneira. Quantos soldados realmente voltam para casa? Sim, isso é guerra. Tânia, no entanto, ainda fará o seu melhor. Em vez de um alaúde, temos a sinfonia avassaladora da guerra martelando em nossos ouvidos. O rufar da artilharia de nível de corpo da Federação deixa nossos recrutas inexperientes presos ao chão, tremendo e incapazes de se mover. Por mais deplorável que seja, o Estado-Maior injetou um grande número de talentos promissores em nossas fileiras para suprir a necessidade desta missão. Com sorte, eles terão a chance de acumular ainda mais valor no futuro. Usando a gentileza reservada aos soldados novatos, um chute forte e totalmente altruísta no traseiro, eu os empurro para frente, gritando, a menos que queiram morrer, mexam-se. Com o ajudante a reboque, mudo ligeiramente de posição, rezando para que o bombardeio inimigo termine logo. De certa forma, temos sorte. Imperial ou Federação, uma trincheira é uma trincheira, afinal. Os engenheiros de campo da Federação deviam saber o que estavam fazendo. Essas trincheiras cuidadosamente construídas e roubadas por nós recentemente, continuam firmes mesmo sob o bombardeio de artilharia de seus antigos ocupantes. Um sorriso cínico cruza o rosto de Tânia. Antigos ocupantes? Como se algo realmente tivesse mudado. Não pensei que iríamos recriar a Batalha do Reno aqui. Será que invadimos território inimigo e conquistamos esta posição só para ficarmos aqui sentados com o pau de fora sob fogo inimigo? Tânia faz uma careta instintivamente. Como diz o ditado, a infantaria vence as guerras. No entanto, do ponto de vista de um soldado de infantaria, é difícil não reclamar. Além disso, Tânia deveria ser uma maga. Não deveria haver motivo algum para usá-la como infantaria. Então, o que ela está fazendo defendendo trincheiras como uma soldado raso? Parece que estamos aqui para ficar. Aparentemente, a previsão para o leste em janeiro é de céu parcialmente nublado com frequentes pancadas de artilharia. Uma pena que não haja cancelamentos por mau tempo em tempos de guerra. Em qualquer caso, isto é terrível. Mesmo no Reno, normalmente você seria transferido de volta para as trincheiras de reserva de vez em quando. Nos infiltramos atrás das linhas da Federação, e assim como Horatius, estamos defendendo uma ponte. Após conquistarmos esse importante ponto crítico no território inimigo, na linha de suprimentos, minhas ordens são defender este posto avançado isolado em seu fluxo sangrento a todo custo. Considere-nos abertos para negócios. Horário de funcionamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem reforços e sem esperança de socorro. É claro que este nosso esquadrão de paraquedistas em particular é composto por magos. Não só somos capazes de ser mobilizados a partir de aviões de transporte como uma unidade aerotransportada, como também não dependemos de aeronaves, em teoria. Somos totalmente capazes de retornar para casa por conta própria, o que nos torna uma ferramenta conveniente de projeção de poder. E se essa força pudesse ser usada para interromper a logística inimiga? Obviamente seria uma opção extremamente eficaz e atraente. Do ponto de vista tático, claro. Como quem realmente tem que executar a tarefa, Tânia está bem longe de estar entusiasmada. Coronel, contato. Eles estão em movimento. Infantaria inimiga. Suspiro ao ouvir o relatório da Major Weiss dando o alarme. Era inevitável que eles viessem. Use as metralhadoras leves capturadas para fornecer fogo de supressão. Economize as munições mágicas por enquanto. Não se esqueça de que esta será uma longa batalha. Sabíamos disso antes de começar, mas isto é uma loucura. Sim, é verdade, Major. Mas também é uma decisão extremamente lógica. Em outras palavras, a lógica é basicamente tudo que este plano tem a oferecer. Suspiro internamente. Após terminar com a Major Weiss, murmurei algo baixinho para mim mesmo. Sinceramente, isso é absurdo. Assim que a reclamação sai da boca de Tânia, o céu estremece com a queda de um grande projétil de artilharia nas proximidades. Um lembrete impactante de que reclamar é um luxo. Os estilhaços que atravessam a película protetora de Tânia e atingem sua carapaça defensiva são perturbadores. Mas ainda mais perturbador é o fato de que o tiro nem sequer era direcionado a ela. Este é um caso clássico de supressão diária. Mas para quem está do outro lado, o fato de estar sendo executado de forma tão mecânica é o que torna tudo ainda mais irritante. Bem, suponho que todos estejam sendo racionais hoje. Que respeitável. Agora não resta muito a fazer além de rir. Afinal, no momento em que realizamos o ataque aéreo a essa base de suprimentos, cumpri meu objetivo. Essa é a essência da estratégia tridimensional de Zetor. Uma operação aerotransportada em larga escala.
visando bases de suprimentos estratégicas na retaguarda operacional inimiga com divisões de magos aéreos. Pelo menos em teoria, é muito simples. Infelizmente não havia magos suficientes para o plano. A ideia de reunir todos os magos possíveis do exército imperial, em seu estado atual, e juntá-los em 3 divisões de magos completas para lançá-las atrás das linhas inimigas, era uma tarefa no mínimo árdua. Mas suponho que a natureza extrema das ideias radicais seja parte do que as torna eficazes. Afinal, capturamos a base inimiga. Magos aéreos possuem um certo poder de fogo e armadura. Eles também têm a capacidade de manter uma posição, assim como a infantaria regular. Se 3 divisões de magos aéreos pudessem ser reunidas de alguma forma, elas formariam uma poderosa arma capaz de manter uma área sob controle por um longo período. E se 3 dessas poderosas armas fossem lançadas diretamente contra as artérias do exército da Federação? Isso poderia asfixiar completamente a enorme rede de suprimentos da Federação. Poderia. Mas o exército da Federação tem suas próprias lições duramente aprendidas. Pelo que vejo, o exército da Federação é regido pelo pragmatismo e está mais do que disposto a tomar decisões difíceis. Malditos comunistas, vocês não podem trabalhar um pouco mais? O que esses comunistas estão fazendo lá? O Partido Comunista deveria estar dificultando a vida do exército. Por que não podem dificultar um pouco mais? Você chama isso de obstrucionismo? Afinal, de que adianta um ideólogo se ele não usa sua ideologia para prejudicar seus próprios camaradas? Mesmo agora, a artilharia pesada continua bombardeando o ponto de suprimentos que acabamos de tomar. É evidente que eles não hesitarão em bombardear cada centímetro desta posição, mesmo que isso signifique perder um ponto de suprimentos do qual seu exército depende. Isso é tão típico da Arene Resmungo, dando uma olhada rápida ao redor. Em Arene, o Império era quem realizava o bombardeio. Desta vez, o Império está na mira da artilharia, mas não há reforços de infantaria. Nós subjugamos o inimigo apenas com magos aéreos. Do ponto de vista militar, interromper o fluxo de suprimentos é uma questão muito mais séria do que o estoque atual em qualquer momento. É claro que eu sei disso. Aparentemente, os superiores acham que deveríamos ser capazes de deter o inimigo com quaisquer suprimentos e equipamentos capturados que conseguirmos no local. Gostaria que os generais guardassem esses cálculos para si mesmos. E o general Zetor? Bem, ele provavelmente também se queimou múrmuro, rezando para que o som da artilharia pesada diminua o suficiente para que eu possa ignorá-lo. Embora tecnicamente seja um território disputado, Arene pode ser considerada, em certa medida, uma cidade imperial. Sim, o sentimento anti-imperialista ali era intenso, o que causou muitos problemas para a polícia militar e eventualmente chegou ao ponto de uma rebelião aberta. Mas demonstrou que um exército é perfeitamente capaz de bombardear suas próprias cidades, desde que haja justificativa suficiente. Isso é perfeitamente racional. Por isso, para Tânia foi tão fácil dar a ordem para atacar a cidade. Mas para aqueles homens e mulheres civilizados que estavam do outro lado da linha de fogo e só conheciam a paz, é difícil enxergar quem deu essa ordem como algo além de um monstro. Ao mesmo tempo, tal condenação é inútil, pois nenhuma quantidade dela trará o fim da guerra. Por outro lado, o general Zetor é o tipo de homem que diria: se não dá para evitar a chuva de artilharia, por que não entrar de cabeça? Que piada de mau gosto. Em última análise, esse tipo de questão tende a ser resolvido com uma única palavra: necessidade. Que época bárbara a guerra, múrmuro. É então que noto algo no chão, junto à parede da trincheira. Uma caixa de madeira. Não, uma caixa de papel? Algo cônico está saindo dela. Empalideço ao estender a mão para pegar a caixa, apavorada por um instante com a possibilidade de explosões secundárias. No entanto, logo me acalmo. Quase desmaiei, inclusive. Ora, veja só. Num lugar como este, uma bebida. O logotipo e o rótulo da garrafa lembram muito produtos que eu já vi em minha vida anterior. Alguém deve ter se esforçado muito para transportá-la de algum lugar muito distante. Provavelmente enviada como parte de um pacote de ajuda dos Estados Unidos. Uma bebida gaseificada diretamente do templo sagrado do capitalismo para a sede do comunismo. Um dos ocupantes originais desta trincheira provavelmente a escondeu aqui. E agora o exército da Federação voltou para eliminá-la impiedosamente com artilharia pesada, junto com Tânia e suas tropas. Dou uma olhada ao redor. A área perto das trincheiras parece a superfície da Lua, repleta de crateras. Espalhados pelo chão, há buracos, crateras, chamas, e como um bônus curioso, fragmentos do que um dia foram humanos, além de restos do enorme estoque do exército da Federação, tão generosamente fornecido pelos capitalistas. Mesmo com toda a sua experiência em combate, Tânia raramente presenciou uma cena como essa. Não apenas a munição e o combustível armazenados nos depósitos, mas tudo, desde alimentos a artigos de luxo, está espalhado pelo campo de batalha, em sua maioria reduzido a escombros. Uma visão alegre? Não, é o oposto disso. Ao menos posso saborear o delicioso gosto do capitalismo enquanto isso passa. Pego uma das garrafas de refrigerante, materializando minha lâmina mágica no lugar do saca-rolhas. Tenente Cerebriacol, gostaria de me acompanhar para um drink? Coronel, não sei se essas bebidas eram para celebrar o ano novo ou uma ofensiva bem-sucedida, mas este generoso presente de refrigerante terá um sabor igualmente delicioso nos lábios imperiais. Nesse caso, o mínimo que podemos fazer é apreciá-lo. Um presente da Federação.
Ou melhor, dos Estados Unidos. De qualquer forma, muito atencioso da parte deles. Um brinde vindo do outro lado do planeta. Nesse caso, não se importe se eu fizer. Com certeza. Um sorriso surge em meus lábios. A alegria se estampa no rosto da minha ajudante quando lhe atiro delicadamente uma garrafa. No momento em que Cerebreacol está prestes a apanhar a bola, um projétil de artilharia detona diretamente acima da trincheira onde minha unidade está entrincheirada. Estilhaços enchem o ar, atingindo a garrafa que estava no ar com precisão cirúrgica e espalhando o ar juntamente com seu conteúdo pelo chão. Comunistas de quinta categoria. Mesquinhos demais para dividir uma única bebida ruim. Fiz uma careta. Não esperava nada menos daqueles desgraçados. Bem, isso é decepcionante. A única coisa de que eu sempre gostei foi do slogan deles. Como é mesmo? De cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo suas necessidades? Que visão refinada, bicha. Saúde. Ainda tem outra garrafa. Que tal? Se você não se importar, eu lanço outro refrigerante para o tenente. Uma chuva de projéteis implacável continua a explodir no céu sobre nossas cabeças. Tânia não tem formação oficial como meteorologista, mas até um amador consegue prever que haverá bombardeios intensos, com ocasionais sinalizadores, num futuro próximo. Com a situação atual, pode não demorar muito para que o inimigo comece a criar uma cortina de fumaça em preparação para um ataque. Condições climáticas imprevisíveis são apenas mais um exemplo das muitas atrocidades da guerra. É por isso que Tânia deve ser uma força em prol da equidade e da justiça. E será justo, pergunto eu, que apenas a Federação possa lançar explosões no campo de batalha? Com um gole de refrigerante, solta um arroto grosseiro no ar, numa tentativa de trazer o mínimo de equilíbrio ao balanço unilateral da artilharia da Federação. Infelizmente, é tudo que Tânia pode fazer aqui. Não há taças de Jade à vista. Sinalizadores iluminam o céu noturno no lugar da lua, e os sons elegantes da batalha são as únicas melodias. Não há nem areia. Apenas trincheiras profundas e sufocantes. Isto é um campo de batalha. E eu odeio guerra pra caralho. Deve haver algo de errado com os chefões se eles ainda conseguem sorrir enquanto tudo isso acontece. 1º de janeiro, ano unificado de 1928, capital imperial. Nesse dia em particular, como parte de suas funções públicas enquanto alto funcionário do governo, o conselheiro Conrad estava participando de uma festa de ano novo. Para um pragmático como Conrad, embriagar-se com vinho e confraternizar com os convidados em um banquete tão arrogante não lhe atraía em nada. Se dependesse dele, preferiria nem ter comparecido. Antes de mais nada, ele achou aquilo desagradável. Estavam em guerra. O império estava cinzento e abatido. A mera ideia de aparecer com um sorriso num baile tão ostensivamente alegre e regado a álcool. Num momento como este, o abismo entre a realidade e essa farsa fez Conrad querer vomitar. Se algum dia tivesse a oportunidade, gostaria de perguntar a quem quer que tivesse organizado esse evento se a intenção era que fosse uma forma elaborada de tortura. Mas havia obrigações inerentes ao seu cargo. Os altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores tinham certas funções a desempenhar. Isso incluía, naturalmente, a presença obrigatória nas festividades de Ano Novo da Corte Imperial. Foi por isso que Conrad, a contragosto, bebeu goles de vinho ruim e tolerou aquela atmosfera repugnante com um sorriso no rosto. Seus colegas militares também eram obrigados a cumprir seu dever. Na verdade, como a nação estava em guerra, a presença dos militares tinha um significado muito maior, tornando sua participação ainda mais obrigatória. Essa era simplesmente a realidade deles naquela manhã de 1º de janeiro. A presença era obrigatória, independentemente de quanto eles preferissem o contrário. E naquela tarde estaria presente o mentor do Exército Imperial e o vice-diretor de maior patente do Corpo de Serviço no Estado-Maior, um homem cuja presença inspirava medo até mesmo no Ministério das Relações Exteriores. Burocratas em quem o sistema havia sido confiado. O próprio general Hans von Zetor. Zetor parecia ser um dos poucos membros do Império que ainda conseguia enxergar os sinais do que estava por vir. Ele saudou a manhã do Ano Novo com uma expressão de desagrado no rosto. No entanto, era sempre crucial que os oficiais tivessem em mente a imagem que projetavam para seus subordinados. Como chefe do Estado-Maior, Zetor sabia que cada palavra sua era objeto de escrutínio público. As pessoas que ocupavam posições importantes eram constantemente observadas em busca de sinais de mudança em cada ato e ação. Isso explicava por que os oficiais com longas carreiras militares eram geralmente tão disciplinados. Apesar de ser ano novo, não houve nenhuma mudança significativa na rotina matinal de Zetor. Ele se levantava no mesmo horário de sempre e tomava sua xícara de café habitual para começar o dia, enquanto analisava os relatórios que lhe eram apresentados pela equipe de plantão. A única diferença era que o sabor do seu café havia melhorado repentinamente, já que agora vinha de Uldoa. Foi um começo de dia totalmente sem graça. Esse hábito estava enraizado nele. Embora não demonstrasse devido à função na corte imperial que em breve seria obrigado a desempenhar, Zetor considerava aquele um dia sombrio. A força vital do império escorria de suas veias como areia em uma ampulheta. Não era hora para festas extravagantes e exageradas. Ou talvez fosse exatamente a hora para tais coisas. A incapacidade de Zetor de discernir o que o momento exigia só aumentava seu descontentamento. O mais irritante é o fato de eu conseguir me solidarizar com a situação. Inquietação. Era essa inquietação que mais corroía as pessoas. A incerteza era algo terrível. Ela restringia o pensamento, fazia as pessoas perderem a fé em si mesmas e levava a espirais de sofrimento e autoaversão. Uma vez que esse medo se instalava em alguém, enfrentá-lo de frente era uma tarefa assustadora. Mesmo para os oficiais do Estado-Maior Imperial, que deviam manter-se firmes e resolutos, conscientes de que os olhos de seus subordinados estavam sempre sobre eles.
Envelhecer é uma coisa terrível. Zetor pegou o charuto que estava prestes a levar à boca, guardou-o de volta no bolso do paletó e afastou a crescente inquietação que crescia em seu peito com um suspiro inútil. Era difícil respirar. Cada respiração que ele dava era como uma tortura. O que ele queria fazer, mais do que qualquer outra coisa, ele queria fugir daquele lugar. E se não fosse por sua posição, teria feito isso imediatamente. Os músculos do seu rosto, no entanto, permaneceram fixos em um sorriso perfeito. O que mais ele poderia fazer? Não havia circunstâncias que permitissem a um oficial de alta patente andar por aí com a testa franzida, muito menos em um alegre banquete de ano novo oferecido pela Casa Imperial. O que a situação atual exigia era um sorriso ousado e confiante. O niilismo afetado e vaidoso. Que deplorável. Zetor sentiu-se a debochar internamente da ostentação da capital neste ano novo. Imaginou que antes que a sombra da ruína pudesse surgir, era preciso haver luz para projetar. O sol começava a se pôr sobre o império, e a atmosfera naquele banquete de ano novo era tão estranhamente alegre, até mesmo desvairada, quanto a guerra fora terrível. Com damas e cavaleiros impecavelmente trajados, o salão de banquetes e o mundo exterior eram como a noite e o dia. Os convidados haviam deixado suas ansiedades à porta, transbordando alegria e sem outra preocupação além de aproveitar o momento. Foi um ritual de corte deslumbrante. Os vestidos, as joias, os lustres. Parece que toda a beleza do império foi reunida nesta sala. Uma coleção deslumbrante e infinita de luz. Até as bolhas do champanhe, servidas por garçons ágeis, pareciam competir pela atenção primorosa aos detalhes. Filhos e filhas presentes transbordavam o brilho da juventude, e risos ecoavam pelo salão, como se tudo estivesse em plena harmonia. Naturalmente, os filhos de famílias importantes não foram o único foco deste evento. Diversas figuras influentes e importantes presentes fizeram questão de se vestir com suas melhores roupas de gala, trajes especialmente reservados para tais ocasiões. O general Zetor também era presença marcante nesse cenário de elegância. Suas vestes, um uniforme formal impecavelmente passado e da mais alta qualidade, eram apenas o começo. Medalhas primorosamente polidas brilhavam em seu peito, e o sabre militar preso à cintura resplandecia com ornamentos. Até mesmo seus pés eram impecáveis, com suas botas militares polidas até brilharem como espelhos. O general parecia ter saído diretamente de uma pintura, a própria imagem de um majestoso comandante imperial. Ele era imponente e poderoso, exatamente o que se esperava de um soldado do império. Sua aparência era uma representação meticulosamente calculada da nação, do exército e do Estado-Maior. Seriam fotografias impressionantes se alguém as tirasse. Escondendo seu semblante fleumático por trás de um sorriso, o general Zetor diminuiu o passo, que vinha se tornando acelerado demais, e apresentou-se lentamente aos influenciadores presentes na multidão. Ele achava a perda de tempo irritante. Para Zetor, cada segundo era precioso. A repressão no sul, a vigilância no leste, os combates aéreos no oeste, todos os três fatores eram fontes de incerteza. Para ser sincero, ele simplesmente não tinha tempo para desperdiçar um dia inteiro com formalidades sociais em algum banquete de ano novo. Mas todo o império estava tomado por uma atmosfera de inquietação naquele momento. O povo ansiava pela certeza da vitória. Os comandantes do exército não podiam se dar ao luxo de demonstrar seu próprio desconforto em uma situação como aquela. Zetor não teve escolha senão continuar a apresentar uma imagem serena ao grupo, majestosa e confiante na vitória. Ele continuou a caminhar pela sala dessa maneira. Encontros inesperados, no entanto, eram inevitáveis. Várias figuras eminentes com as quais Zetor estava familiarizado haviam se reunido em torno de uma única mesa e, naturalmente, Zetor não podia simplesmente ignorá-las. Olá! Feliz ano novo a todos! Como temos passado? Altos oficiais militares, dignitários imperiais, burocratas e membros da nobreza. O fato fundamental de estarem em guerra praticamente os obrigou a se reunirem em uma assembleia da corte como esta, sob o pretexto amigável de lazer. Já faz bastante tempo desde a última vez que nos vimos. Espero que haja lugar para um velho como eu nesta mesa. Zetor sentou-se, juntou-se ao grupo e começou a conversar animadamente. A impressão que ele desejava deixar nos presentes era de relaxamento, até mesmo de confiança. Ele precisava ser a própria personificação da vitória e não podia deixar transparecer nenhum sinal de apreensão ou turbulência interior, nenhum pensamento de derrota, nem mesmo sem querer. Ele precisava bancar o tolo e espalhar falsas esperanças por onde passava. Era isso que todos desejariam se encontrassem em circunstâncias igualmente precárias, um salvador poderoso pronto para dissipar suas preocupações. Compreendendo que esse era o papel esperado dele, o humano Zetor não teve escolha a não ser reprimir o desconforto vulgar que fervilhava em seu peito e se entregar completamente ao seu papel como Zetor, o fanfarrão Zetor, o extraordinário. E um brinde, aqui, ao general Zetor. Uma chuva constante de vivas otimistas ecoou sobre o general Zetor, vinda dos convidados que passavam. Era seu dever, como oficial, erguer sua taça em resposta com elegância e sem pressa. Muito obrigado, muito obrigado. Você é muito gentil. Os oficiais sempre os vigiavam. Era uma das primeiras coisas que Zetor aprenderá na escola de cadetes. Só que ninguém lhe dissera que não seriam apenas os outros soldados que observariam cada movimento seu. Eles tinham sido professores péssimos. Foi uma época terrível. Uma realidade terrível. Fiquei muito impressionado com a sua campanha em Uldoa no ano passado. Enquanto tivermos o seu poderio ofensivo, as ameaças que cercam o Império deverão ser facilmente superáveis. Não, o verdadeiro valor do general Zetor reside em sua expertise logística. Foi um caos absoluto enquanto o senhor esteve fora, general, mas finalmente tudo está funcionando normalmente de novo. A situação com a Federação tornou-se muito mais estável graças também às suas intervenções.
Parece que a nossa vitória repousa sobre os seus ombros, general. Uma solução. Era o que todos exigiam. O general respondeu a cada um com um sorriso no rosto. General, contamos com você. General, que a sorte lhe seja favorável na batalha. General, este será o ano. O futuro era incerto, e seus próprios destinos eram igualmente incertos. Precisavam de um deus ex-machina para dissipar esse medo. Uma figura para idolatrar. O general Zetor ergueu seu copo e fez uma pausa antes de falar. A nossa vitória. A vitória. Provavelmente, todos eles acreditavam nisso. Na vitória. A vitória viria no final. Frágil sim, mas o general não ia rir deles. Ele entendia a natureza humana muito bem para isso. Houve um tempo em que ele também se apegara à panaceia da vitória. A esperança da vitória era uma droga poderosa. Para qualquer um que de alguma forma conseguisse despertar do sonho e se libertar do vício da vitória, o mundo se tornaria um lugar de diversão cínica, perverso a ponto de ser cruel. Zetor levantou-se e começou a andar pela sala, como se quisesse aproveitar a festa. Os convidados pareciam ter se entregado completamente à diversão. O império estava em guerra, mas o general não conseguia sentir o menor remorso por ter oferecido um banquete tão suntuoso. Nem sempre foi assim. No início da guerra, quando se tratava de festas de Ano Novo e outros eventos, a palavra de ordem na capital era moderação, e esse sentimento provavelmente era sincero. Mas à medida que a destruição do império começava a se aproximar, essas mesmas pessoas passaram a insistir, com semblantes tão sérios quanto pedra, que o que era necessário agora, em um momento como aquele, era uma extravagância suntuosa para afastar o pessimismo. Era difícil não rir do absurdo da situação. Um momento como este, sem dúvida. As pessoas podiam negar, podiam protestar. Mas, no fundo, os seres humanos sempre procuraram maneiras de banir a incerteza. Os seres humanos são criaturas verdadeiramente incríveis. Criaturas estranhas, incapazes de serem completamente honestas consigo mesmas, sempre necessitando de algum tipo de prazer cínico para se manterem de pé. A alegria de hoje nos dá energia para amanhã, mas talvez amanhã seja um dia ensolarado. Talvez não seja tão insensato quanto parece. Enquanto você não souber qual será o preço a ser pago, acrescentou o general Zetor sarcasticamente para si mesmo, o custo do desperdício hoje. O tempo era um recurso extremamente raro. Por mais que você o economizasse, nunca seria suficiente. E, no entanto, as pessoas mais importantes do império estavam todas reunidas naquela festa de Ano Novo com o propósito expresso de perder tempo. Quantos deles entenderam? Havia pelo menos um que, para o bem ou para o mal, conseguia ver o que estava por vir. Naquele dia, o conselheiro Conrad compareceu, a contragosto, ao banquete de Ano Novo da corte. O conselheiro Conrad era tanto diplomata quanto um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Conrad, um burocrata de carreira de sangue aristocrático, era tão típico que homens como ele quase se tornaram um clichê no Reich. Assim, apesar de suas reservas pessoais, Conrad achava fácil exibir um sorriso perfeito. Sua língua se movia com eloquência, impulsionada por uma força que não vinha do coração. Feliz Ano Novo! O conselheiro fazia questão de receber cada um dos hóspedes com uma saudação educada e adequada à época do ano. As pessoas, porém, podem ser seres sensíveis. Dependendo do momento e do lugar, até mesmo uma pergunta tão inocente quanto "você está bem?" pode ser considerada invasiva e fazer com que a pessoa se afaste. Por outro lado, se você a fizesse sentir-se ignorada, isso também poderia criar um desentendimento. Era importante sempre adaptar as palavras à pessoa em questão. O conselheiro Conrad era um camaleão, embora, em termos de aparência, parecesse mais uma preguiça. O princípio fundamental da etiqueta social era nunca deixar as pessoas constrangidas. Como diplomata, era crucial dominar essa habilidade. Ser afável, sofisticado, mas alegre. Manter um leve sorriso nos lábios, mesmo em situações desagradáveis. Principalmente quando a situação era desagradável. Apesar da cautela que sentia no fundo, Conrad aparentava ser um socialite despreocupado enquanto passeava alegremente pelo magnífico local. Ocasionalmente avistava outro convidado com um sorriso semelhante, um tanto forçado no rosto. Mas esses encontros não lhe proporcionavam mais alívio do que a breve reflexão sobre o quão longe a outra pessoa havia enxergado. Por isso, no momento em que viu um rosto familiar, Conrad sentiu-se muito tentado a esboçar um sorriso cínico. Seu primeiro pensamento foi que se sentia como se estivesse olhando para um espelho. Era ninguém menos que a própria personificação da vitória imperial, o general Hans von Zetor, cercado por uma multidão. Naquele momento, o general estava sitiado, encurralado por tolos com a cabeça cheia de palha. Escusado será dizer que o general Zetor manteve uma impecável máscara de etiqueta apesar do cerco. Olhando em volta, o conselheiro Conrad não conseguiu conter um riso constrangido. Vejo alguns rostos familiares naquela multidão. E tem mais alguns. Em contraste com essa expressão nostálgica, Conrad resmungava por dentro. As pessoas na nossa área são como tubarões. Ele acabará de avistar alguns diplomatas oriundos de países neutros. Era uma boa ideia interagir com eles. Afinal, ser cordial e forjar conexões era o trabalho de um diplomata. De certa forma, podia-se dizer que esses diplomatas neutros serviam como agentes indiretos de nações em guerra, indo de um lado para o outro para farejar, sem pudor algum, qualquer favor que pudessem obter. Naturalmente, o maior prêmio para esses homens era qualquer pedaço de informações que poderiam ser vendidas por um preço alto. Em outras palavras, em vez de tentar a sorte inutilmente com Sua Majestade Imperial, que aparecerá apenas brevemente no início do evento,
Fazia muito mais sentido dedicar tempo a investigar o homem que era o chefe de júri, o general Hans von Zetor. Isso lhes daria uma chance melhor de obter as informações de que precisavam. Era praticamente uma lei da natureza. Era por isso que o general parecia tão popular entre os convidados das várias nações estrangeiras. A maioria esperava por perto, com olhos atentos, para vislumbrar algum sinal de que uma das pessoas indiscutivelmente mais importantes do império pudesse trair alguém, assim que se cansasse de interagir com seus compatriotas e sua cortesia começasse a diminuir. Para um diplomata, tais deveres eram uma parte inevitável do trabalho, mas para um militar, eram tarefas secundárias tediosas. Conrad achou difícil não simpatizar com o general. Ele tomou a decisão imediata de bancar o palhaço e ajudar Zetor, de um ser humano para outro. Olá, olá. Como estão todos? Feliz ano novo a todos. Se eu soubesse que tantas pessoas conhecidas estavam reunidas aqui, teria vindo antes. Que bom ver vocês, que bom ver vocês, posso me juntar a vocês. Conrad chamou em voz alta os dignitários conhecidos, valendo-se da relação que tinham como colegas diplomatas. Obviamente eles dificilmente poderiam ignorá-lo. Ora, se não é o conselheiro Conrad, feliz ano novo para você. Sim, sim, feliz ano novo. Mas o que é isso? Parece que não sobrou uma única bolha no seu champanhe. Que vergonha servir champanhe sem gás aos nossos convidados. Que constrangimento. Agradecemos muito sua consideração, conselheiro Conrad, mas a verdade é que o aroma nos trouxe tanta nostalgia que acabamos nos demorando demais para apreciá-lo. Parece que também nos distraímos com a conversa animada. Que vergonha. Por favor, não culpe os garçons. Jab. Se um segundo canal de áudio pudesse ser adicionado, os ouvintes poderiam ter ouvido Conrad dizer algo como: você deve estar aprontando alguma coisa. Sentado aqui há tanto tempo que seu champanhe perdeu o gás. E por trás da resposta fingida de nostalgia vinha a réplica cuidadosamente elaborada do outro diplomata: não vemos champanhe em seu país há muito tempo. O império deve estar em maus lençóis, se não consegue mais manter um fornecimento constante de bens de luxo. Após essa amigável troca de palavras, eles trocaram algumas gentilezas cordiais antes de se despedirem e seguirem seus caminhos, embora nenhum dos dois tivesse levado a melhor sobre o outro. O conselheiro Conrad havia alcançado uma impressionante vitória tática ao dispersar os diplomatas que se aglomeravam ao redor do general Zetor como hienas. Como se estivesse esperando o momento certo, o general Zetor acenou familiarmente e falou com uma voz cordial, que se fez ouvir surpreendentemente bem. É o conselheiro Conrad que estou vendo? Era uma farsa, mas o general agiu como se só agora tivesse notado Conrad. Conrad entendeu, mas respondeu à altura. Ora, se não é o próprio general Zetor? Conrad assumiu uma postura de deferência, como se quisesse se desculpar por ter demorado tanto para cumprimentá-lo, oferecendo uma reverência formal que era quase ridícula. General Zetor, excelência, desejo-lhe um feliz ano novo. Ora, conselheiro Conrad, talvez eu deva me referir ao senhor como vossa excelência hoje também, em conformidade com a etiqueta da corte? Nessas circunstâncias, essa preocupação com a posição quase parecia uma piada, mas era mais um motivo para o conselheiro Conrad retribuir com uma reverência elegante. Era seu dever, como membro da aristocracia. Agora é a ocasião, mas façamos como vossa excelência desejar. E talvez também para outras ocasiões? Apesar do tom descontraído do seu comentário, tratava-se, na verdade, de uma réplica bastante incisiva. Sim, bem, este é o ano novo. É fácil deixar os costumes de lado no dia a dia. Temos que decidir por nós mesmos se queremos honrar a tradição. E em momentos como este, até mesmo fingir pode ser divertido. Sim, você tem toda a razão. Em momentos como este, de fato, o general sorridente pegou uma espada de champanhe de um garçom que passava e, à moda antiga, cortou o gargalo de uma das garrafas de champanhe com um sabre. Foi uma demonstração elegante e o próprio general era a personificação do refinamento. Ignorando a multidão animada enquanto servia as taças oferecidas por um garçom atencioso, o general Zetor ergueu seu copo. Ao conselheiro Conrad, o general era um homem austero que normalmente não demonstrava o menor sinal de ostentação. Mas ao se soltar deliberadamente para a festa, o general Zetor exibiu uma sofisticação natural incomparável. Obrigado, Vossa Excelência. Gostaria também de brindar em sua homenagem, mas tenho certeza de que o senhor já está cansado de champanhe. Obrigado, conselheiro Conrad. Sua preocupação é admirável. Sim, não, claro. Os dois trocam palavras excessivamente polidas. O conselheiro fez uma reverência, pedindo desculpas por causar alvoroço e por interromper a conversa. Ao fazê-lo, o general Zetor estendeu a mão como que dizendo, de forma alguma: peço desculpas por tomar seu valioso tempo desta forma, bobagem. Estou aqui agora. Posso me dar ao luxo de esquecer meus deveres militares por um dia e celebrar o ano novo. Não se preocupem com um velho como eu. Pensem um pouco em vocês mesmos. A gentileza, no entanto, foi comovente e Zetor acenou levemente com a cabeça em reconhecimento. Após esvaziar seu copo, o general Zetor o devolveu a um dos garçons e apertou a mão do conselheiro Conrad mais uma vez antes de se despedir dele. Obrigado, senhor Conrad. Tenha um bom ano. E cuide da sua saúde, combinado? Afinal, o futuro é nosso. De repente, um pensamento pareceu ocorrer ao general Zetor. Ele pegou uma caneta e desplicentemente começou a rabiscar algo em um guardanapo de papel que estava por perto. Dizia: o amanhecer está próximo, contudo, a luz da manhã logo seguirá. Uma exclamação que não podia ser pronunciada em voz alta. Ao lê-la, Conrad precisou de toda a sua força de vontade para impedir que sua expressão mudasse. No entanto, quanto tempo levaria para o sol nascer novamente na pátria? Aconteceria. Eventualmente, embora não houvesse como saber se algum deles estaria vivo para ver. Sua Excelência, por favor, cuide-se. Em resposta, o general sorriu e apertou sua mão firmemente mais uma vez. Era apenas um aperto de mãos.
Mas Conrad não pôde deixar de sentir que a troca mais significativa que tivera naquele dia estava contida naquele simples gesto. Formalidades vazias, obrigações insignificantes. Por trás delas havia uma gratidão genuína e sincera. Foi uma troca sublime, repleta de humanidade. O que talvez explique por que Conrad decidiu, em segredo, servir de proteção contra mosquitos para o general Zetor por uma noite. Ele escolheu fazer isso puramente por boa vontade e sem esperar nada em troca, o que era raro para ele. Assim como Conrad se esforçou para atrair uma multidão espontânea. Feliz Ano Novo, Sr. Conrad. Que as relações entre o nosso país e o Império sejam tão pacíficas este ano como foram antes. O rosto de Conrad quase se contraiu, mas ele conseguiu se recompor e esconder a expressão agitação com um sorriso. Com todo o respeito, ele dificilmente merecia tais formalidades. Quando avistou a pessoa que havia falado, porém, percebeu que se tratava de alguém em uma posição muito específica. Conrad não teve escolha a não ser manter sua máscara. Ora, é Sua Excelência, o cônsul honorário Thor, e sua encantadora esposa também. O conselheiro Conrad continuou a representar seu papel, fingindo mais surpresa do que realmente sentia para esconder seu choque. O cônsul honorário, no entanto, era um homem capaz. Apesar dos esforços de Conrad, ele provavelmente havia percebido a farsa. O cônsul e sua esposa exibiam sorrisos forçados. Que assim seja. Conrad não teve escolha a não ser acenar a bandeira branca, reconhecendo que qualquer resistência contra aquele casal de veteranos seria inútil. Feliz Ano Novo! Só posso esperar que a amizade entre nossas duas nações continue a crescer neste ano. Obrigado, Sr. Conrad. Embora possamos ter nossas diferenças como vizinhos de longa data, fico satisfeito em poder trocar palavras sem hesitação. Tenho a sensação de que nossa conexão aqui será a base de uma bela relação entre nossos países, cônsul honorário. Foi uma conversa bastante formal, algo natural entre dois funcionários envolvidos em relações exteriores. A implicação tácita da saudação do cônsul honorário era: seria excelente se esses problemas pudessem ser resolvidos pacificamente por meio do diálogo. O representante de uma pequena nação enfatizava sua neutralidade. E como um velho amigo, podemos contar com seu apoio, tenho certeza, era o tom implícito na resposta de Conrad. No entanto, havia algo extremamente estranho nessa conversa. Porque, como o nome sugeria, Thor não era oficialmente o representante de nenhum país. Ele era, na verdade, um cônsul honorário, um cargo geralmente não remunerado ocupado por alguém que já residia no país. A conclusão natural seria que Thor e sua esposa eram cidadãos imperiais, assim como o conselheiro Conrad. Contudo, embora o cônsul honorário Thor e sua esposa fossem extremamente influentes dentro do império, eles eram, na verdade, aristocratas do velho mundo que não possuíam cidadania imperial. Consequentemente, a família Thor se encontrava na posição bastante incomum de ser súdita da casa imperial, mas não cidadã imperial. A Sua Majestade Imperial do Reich. Conrad ergueu o copo, ao que Thor respondeu prontamente: brindaremos a Sua Majestade Imperial. Sim, claro, nós. Ao erguerem suas taças de Ano Novo, havia uma nítida diferença entre os dois. A tênue distinção entre um súdito do Império e um amigo. Aqueles que zombavam dos extremos a que a mera formalidade podia chegar fariam bem em compreender o significado histórico por trás dessas convenções. Na época da fundação do Império, aqueles da aristocracia que eram de nascimento particularmente nobre geralmente tentavam fazer a transição de vassalos sob contrato feudal para vassalos. Desdenhar de tais acordos teria sido suicídio diplomático. Em tempos de guerra como este, qualquer um que se dispusesse a ridicularizar tal comportamento como mera teimosia ou atraso de nações menores teria que se preparar para uma luta mortal com os muitos diplomatas que almejavam a boa vontade e o apoio que tais nações poderiam oferecer. Tal resposta era impossível para qualquer pessoa com bom senso. No entanto, era exatamente isso que tornava conversas como essas, carregadas de tantas considerações diplomáticas, tão tediosas e indiretas. Obrigado, Sr. Conrad. Como um homem distinto no Ministério das Relações Exteriores, seria uma grande honra se o senhor pudesse me conceder um pouco do seu tempo para discutirmos um assunto simples. Mas é claro, tudo por Vossa Excelência. Maravilhoso, obrigado, Sr. Conrad. Embora, seria uma pena perturbar as belas celebrações de Ano Novo do Império com assuntos tão grosseiros, o cônsul honorário Thor deu de ombros, como que a sugerir delicadeza. Sua esposa, entretanto, esboçou um sorriso elegante e cuidadosamente construído, aparentemente pedindo descrição. Naturalmente, ela jamais diria tais coisas abertamente. Não ali onde outros poderiam ouvir. Ao entrar em contato com as periferias de uma comunidade artificial, navegar habilmente pela tênue linha divisória entre cortesia, imagem pública e verdadeiras intenções era uma tarefa inimaginavelmente árdua. Sempre havia diferenças sutis entre as comunidades. Mas talvez fosse por isso que o convite a seguir, do cônsul honorário Thor e sua esposa, não fosse totalmente inesperado. Você já deve ter se fartado de champanhe, não é? Perguntou a esposa do cônsul honorário. O marido pareceu entender. Talvez eu tenha exagerado na bebida, e ainda por cima na frente do Sr. Conrad. Que vergonha! Não, acho que também bebi demais. Estava curtindo tanto a comemoração do Ano Novo com todo mundo que o álcool simplesmente fluiu. Hahaha, eu também. O cônsul honorário Thor riu abertamente, animando o ambiente. Sem hesitar, sua esposa interrompeu com uma naturalidade impressionante, sugerindo uma mudança de local. Talvez pudéssemos parar um instante para nos acalmarmos. Aliás, recebemos recentemente um carregamento de chá da nossa propriedade. Que tal vir experimentar? Claro, madame.
Muito obrigada. É quase uma grande honra, um chá oferecido por sua gentil família, mas mesmo assim seria um prazer acompanhá-la. Excelente. Você também, querida, cuidado por onde anda. À medida que avançavam para o interior do palácio, guiados pelo cônsul honorário Thor e sua esposa, Conrad sentiu-se naturalmente estranho. Embora fosse um evento da corte, até mesmo os guardas que permaneciam em posição de sentido, permitiram-lhes a passagem com o afável Vossa Excelência, ao reconhecerem o rosto do cônsul honorário Thor. Para Conrad entrar tão profundamente nos aposentos do palácio, normalmente seria necessário que um assistente intercedesse por ele. Mas o cônsul honorário Thor e sua esposa nem sequer eram cidadãos imperiais. Apesar disso, para o bem ou para o mal, sua família desfrutava de uma relação favorável com Reich, tendo residido dentro do império por gerações e até mesmo ocasionalmente se unido à família imperial por meio de casamentos. Por isso, o cônsul honorário Thor e sua esposa, embora não fossem formalmente cidadãos do império, tinham seus próprios aposentos privados dentro do palácio imperial, para onde estavam conduzindo Conrad naquele momento. Conrad, um mero funcionário do governo, agradeceu-lhes, lembrando-se mais uma vez de quão singular era a posição de cônsul honorário. Mesmo agora, do seu próprio ponto de vista, eles se consideravam súditos do antigo império, em vez de súditos do Reich que ligava o passado ao presente. Assim, o casal era hóspede no palácio imperial, gozando de status elevado e merecendo respeito. Mesmo sendo vistos como parte do império e oficialmente referidos como cônsul honorário e sua esposa, continuavam a viver casualmente como figuras de autoridade de antes da unificação do Reich, com status equivalente ao de um Margraf. E do ponto de vista deles, pessoas como Conrad eram pouco mais que servos de seu amigo. Do ponto de vista de um observador externo, tal situação híbrida poderia parecer extremamente confusa. Mas, dentro do sistema imperial, tratava-se de um desenvolvimento natural. Quando o império se unificou, ele se apoiou na autoridade da casa imperial e da sociedade aristocrática. Alguns podem considerá-las relíquias do passado, mas os direitos e privilégios aristocráticos ainda permaneciam. E, no entanto, o cônsul honorário Thor e sua esposa residiam no império, mas também eram estrangeiros que não compartilhavam do destino do império. Enquanto isso, Conrad se ocupava de assuntos práticos da nação durante o banquete de Ano Novo. Para esses aristocratas se darem ao trabalho de falar com ele e convidá-lo para um chá em seus aposentos privados, longe de olhares e ouvidos curiosos. Bem, não era um acontecimento comum. Muito bem, Excelência, vamos tratar dos assuntos importantes que o senhor desejava discutir? A franqueza parecia ser o que se exigia ali. Embora raramente desse atenção a assuntos banais, o cônsul honorário sorriu. De fato, conselheiro Conrad, se não se importar, eu gostaria que o senhor me desse algumas instruções sobre assuntos relacionados ao império. Conrad recompôs-se. O fato de Thor ter dispensado as formalidades anteriores devia significar que o assunto importante estava prestes a ser tratado. Na medida em que o protocolo diplomático o permita? Não, por favor, não se preocupe tanto com isso. Há apenas uma pergunta que gostaria de fazer. Em relação às pessoas ou à equipe, não sei como formular a pergunta da melhor maneira, mas já existe um sucessor designado? Um sucessor? Sim, a próxima pessoa na fila, suponho. Realmente não sei como dizer isso, mas sim, acredito que seja uma questão de pessoal. Conrad ficou um pouco perdido. Quando se tratava de esconder as verdadeiras intenções, a aristocracia era mestra na arte de disfarçar, mas era raro ver um membro da nobreza hesitar tanto depois de decidir falar abertamente. Será que o cônsul honorário Thor confiava tanto em Conrad a ponto de admitir dúvidas que nem ele mesmo havia superado completamente? Parecia difícil de acreditar. Enquanto Conrad hesitava, o cônsul honorário colocou um charuto na boca como se quisesse ganhar tempo. Conrad permaneceu em silêncio por vários minutos, permitindo que o cônsul honorário desse uma tragada em seu charuto. Conselheiro Conrad, gostaria de perguntar sobre o general Zetor, disse Thor por fim. Entendo, você deseja saber mais sobre o general. Assim como os diplomatas, o cônsul honorário Thor parecia estar buscando informações sobre o general Zetor. No entanto, justamente quando Conrad achava que começava a entender, o cônsul honorário balançou a cabeça como que para desiludi-lo dessa ideia. Sim, para ser honesto, acho que gostaria de saber mais sobre que tipo de pessoa é o general Zetor, sobre seus talentos e suas intenções. Mas, como eu disse, só quero lhe fazer uma pergunta. E há algo mais importante que eu gostaria de perguntar. Como você disse, mas tem certeza de que sua pergunta é algo que eu poderei responder? Conselheiro Conrad, se o senhor não puder responder a esta pergunta, tenho certeza de que ninguém presente neste banquete hoje será capaz. Conrad inclinou a cabeça para o lado pensativo. Era uma afirmação estranha. Para alguém como o cônsul honorário Thor, que ocupava uma posição elevada na corte, perguntar pelo general Zetor deveria ser uma tarefa simples. Com alguma investigação particular, certamente ele teria à sua disposição oficiais aristocráticos ou mesmo nobres de alta patente. O que exatamente ele queria dizer? Conrad devolveu a bola para o canto onde estavam o cônsul honorário Thor e sua esposa, tentando manter o rosto impassível enquanto o fazia. E o que exatamente sobre o general Zetor você gostaria que eu respondesse? Não se trata dele em si. Bem, suponho que tenha algo a ver com ele, disse o cônsul honorário Thor, voltando o olhar para a esposa. Algo não dito pareceu passar entre os dois. Ambos assentiram com a cabeça, como se tivessem chegado a uma decisão. Thor começou a falar novamente com uma expressão determinada. O Reich considerou. Quem sucederá o general Zetor? Desculpe, Vossa Excelência. O que quer dizer com depois? Conrad não tinha a intenção de repetir as palavras do cônsul honorário, mas realmente não entendia o que o homem estava tentando perguntar. Enquanto dois pares de olhos o encaravam, Conrad tentou pensar, antes de finalmente compreender o significado das palavras.
Oh, eu vejo. Provavelmente eles estavam preocupados com a possibilidade de se repetir o que havia acontecido com o antecessor de Zetor, Rudersdorf. Foi realmente lamentável o que aconteceu com o general Rudersdorf, perder uma pessoa tão ilustre. Conrad fez a expressão esperada, assumindo uma profunda tristeza. No entanto, seus olhos desviaram-se impacientemente para o lado. Não se preocupe, Vossa Excelência. Conselheiro, o fato de Thor ter se referido a ele simplesmente pelo seu título provavelmente tinha o objetivo de despertar algum tipo de simpatia. Conrad, no entanto, sorriu calmamente. Mesmo que o pior acontecesse e algo acontecesse ao general Zetor, outros oficiais do Estado-Maior se apresentariam e tomariam o seu lugar. Isso é mesmo verdade, conselheiro? É sequer possível? Quem seria? Qual o nome dessa pessoa? Sinto muito, Vossa Excelência. Isso é uma questão de pessoal militar, então seria melhor perguntar a alguém dentro das Forças Armadas, em vez de a mim. Não que eu espere que o Estado-Maior seja muito receptivo a essa informação, pensou Conrad, franzindo a testa mentalmente. Um instante depois, porém, sua mente girou em perplexidade. Por algum motivo, o cônsul honorário Thor o encarava de repente como se ele tivesse dito algo absurdo. Gostaria de lhe perguntar. Com todo respeito ao honrado indivíduo, gostaria de saber a verdade. O senhor tem conhecimento de alguma pessoa que possa ocupar esse cargo? Perguntou o cônsul honorário Thor, dirigindo seu olhar a Conrad, que ainda estava em choque por ser repentinamente tratado como um igual. Receio não compreender o que você quer dizer. Naturalmente, seria muito triste perder alguém tão estimado quanto o general Zetor. No entanto, certamente você deve saber o que aconteceria depois disso, disse o cônsul honorário Thor, com o rosto sério ao proferir essa saraivada de palavras. Não vai parar de se fazer de desentendido? Por favor, estou lhe pedindo para me dizer. Se o general Zetor cair, o que acontecerá com o Império? O que vai acontecer? Que reviravolta estranha. Vossa Excelência, permita-me falar abertamente. Posso perguntar-lhe, em vez disso, por que está tão obcecado com o general Zetor? Obviamente, ele é um general muito talentoso, talvez incomparavelmente talentoso, mas ele também não passa de uma engrenagem no Império. Supondo que você não esteja fingindo ignorância, talvez seja porque, para alguém de dentro como você, a atenção parece estar sendo dada a quem e ao que quer que seja necessário. E tudo isso parece ridículo. Mas como é que alguém como eu, sentado de fora, à margem do campo, para saber quem são os jogadores principais? Ele estava dizendo que era difícil avaliar quem eram as figuras-chave de fora? Fazia sentido. Não fazia? Conrad começou a falar. Naturalmente, uma estrela em ascensão como o general Zetor se destacará. Mas afinal, é um exército. Sempre há sucessores. Sim, mas e se ele cair? O Império tem alguém que possa substituí-lo? Desculpe. Você está perguntando o que acontecerá com o Império se o general Zetor cair? Sim, exatamente. O cônsul honorário Thor assumiu uma postura de total alívio, agora que o conselheiro finalmente parecia ter entendido o que ele queria dizer. Hahaha, certamente não seria bom, imagino. Mas o exército provavelmente daria um jeito. O governo teria dificuldades, e burocratas como eu ficariam em polvorosa, mas esse é o sistema. De alguma forma, tudo se resolveria, respondeu Conrad, tentando tranquilizá-lo. Por dentro, porém, seus sentimentos eram exatamente o oposto. O conselheiro Conrad já começava a perceber a seriedade das palavras do cônsul honorário Thor. O que aconteceria? Talvez não fosse a intenção do cônsul honorário Thor, mas sua pergunta trouxe a situação à tona de forma gritante. Aqueles que observavam o barco afundar tinham uma perspectiva diferente da dos passageiros que ainda estavam a bordo. De um ponto de vista externo, o general Zetor havia se tornado o próprio Império, parte integrante dele. Quando se tratava de componentes em um sistema, a capacidade de efetuar reparos se resumia à substituição de peças, ou, em outras palavras, a questões de sucessão. Mas se a questão fosse o que aconteceria com o próprio sistema, bem, aí a questão era se o sistema poderia de fato ser reparado caso apresenta-se defeito. Ele pode ou não ter expressado sua preocupação adequadamente. Mas agora estava claro que a principal preocupação do cônsul honorário Thor era a sustentabilidade de todo o sistema, ou mais especificamente, sua total dependência do general Zetor. Conrad teve dificuldade em se lembrar de como havia contornado o resto da conversa. O choque dessa constatação foi grande demais. Após aquele chá surpreendente, o conselheiro Conrad conseguiu, de alguma forma, arrastar-se de volta ao Ministério das Relações Exteriores. Enquanto caminhava pelos corredores com uma expressão azeda no rosto, os funcionários mais inteligentes do escritório souberam que era melhor não fazer a tolice de lhe perguntar o que havia de errado. Isso, pelo menos, foi um pequeno consolo. Os corredores eram largos demais e decorados com pinturas excessivamente suntuosas. Conrad caminhou por eles, sentindo como se preferisse rastejar, até finalmente chegar ao seu próprio escritório. Ao chegar, abriu um compartimento secreto na escrivaninha pomposa de seu conselheiro e retirou a pequena garrafa de uísque que ali escondia, levando-a diretamente aos lábios. O álcool forte queimou ao descer por sua garganta. Normalmente, Conrad acreditava que era melhor não engolir algo tão saboroso e sofisticado como se fosse uma bebida barata. Geralmente. Como isso é possível? O general Zetor era apenas mais uma peça no sistema, não era? Apenas mais uma pessoa? Conrad tentou reprimir o pensamento. Um diplomata talentoso precisava encarar a realidade de frente. O que ele era? Um funcionário de segunda categoria que tomava decisões ruins baseadas em ilusões, em como as coisas deveriam ser. Não, isso não era nem metade da história. Ele não passava de um tolo. Um tolo que se convenceu erroneamente de que era capaz de tomar decisões difíceis. Outro bom funcionário público, membro da intelectualidade, que se vangloriava de sua educação e posses. Conrad sempre se esforçou para aceitar a realidade.
mas hoje pela primeira vez começou a duvidar de si mesmo. A surpresa veio como um raio em céu azul. Felizmente, Conrad conseguiu disfarçar seu desconforto ainda dentro do palácio. Era uma celebração, no início do ano. Havia vinho e confraternização após um longo período de seca, e as pessoas estavam de bom humor. Conrad duvidava que alguém tivesse notado algo de incomum nele. Ou será que isso não passava de mais um desejo? Não, lidar com grupos era como os primeiros passos de um diplomata. Algo assim sempre seria corriqueiro. Talvez ele tivesse vacilado, mas ainda assim saberia se tivesse fracassado. Não faria isso? Conrad, com humildade, reajustou sua própria avaliação de si mesmo. Após refletir melhor, começou a achar que seu comportamento poderia ter sido questionável. Parece que foi afetado mais profundamente do que pensava. Sim, talvez ele não tivesse se dado conta do quão longe havia tropeçado. Durante sua participação em um banquete de Ano Novo, Conrad, o diplomata veterano, havia se deparado com uma surpresa mais chocante do que qualquer coisa que sentirá em muito tempo. Preciso resolver isso. Claro, nem mesmo o general Zetor pode ser mais do que uma engrenagem. Quando encontrou Zetor no palácio, o homem estava respirando, piscando, inclusive. Claro que sim, ele era humano, uma criatura viva. As únicas pessoas que não viviam e respiravam eram aquelas que existiam como ideias, como entidades jurídicas. Quando um ator assume um papel, ele está apenas interpretando uma personagem, nada mais do que fingindo ser o sistema. O escritor que escreve o roteiro, o diretor que dirige o palco, não importa como se veja, nenhuma dessas pessoas pode ser considerada igual ao sistema. Era um hábito do conselheiro Conrad expressar seus pensamentos dessa maneira, investigando-os e organizando-os, para depois refiná-los e prepará-los quando chegasse a hora. Ele continuou murmurando para si mesmo, tentando assimilar o choque que acabará de sofrer. Um monstro, ele é um monstro, e o tenente-coronel de Gurechaf? A pessoa conhecida como tenente-coronel Tanya von de Gurechaf era uma metamorfa disfarçada de jovem. Conrad compreendeu que ela também, à sua maneira, era difícil de entender. Um monstro, um objeto de respeito, mas também uma pessoa que inspirava medo. Também é difícil entender a existência de monstros como o tenente-coronel de Gurechaf. Mas isso significa que os dois são semelhantes? Será que são? Uma criança tão pequena, com o distintivo de assalto Silver Wings. Era obviamente estranho. Qualquer um pode ver isso. Ela é talentosa, sim, mas talentosa demais. Duvido que alguém negue que isso seja perturbador, mas algo era diferente. Uma pessoa como o tenente-coronel de Gurechaf era reconhecida como um monstro à primeira vista. Ao tentar comparar os dois, o general Zetor pareceu ter ainda menos em comum com a imagem de monstro de Conrad do que ele havia pensado inicialmente. Considerando isso, o tenente-coronel de Gurechaf mal se encaixa na categoria de criaturas que podem ser compreendidas. Um gênio, mas ainda assim uma peça única, alguém que ainda pode ser avaliado como um prodígio da minha espécie. Não que eu realmente a entenda, pensou Conrad, estendendo a mão para mais uma vez uma garrafinha. Ele não estava tentando se afogar na bebida, mas sentia frio. Um arrepio percorreu sua espinha e simplesmente não desaparecia. À medida que a bebida forte descia por sua garganta e chegava ao estômago, ele finalmente passou para a próxima etapa de seus pensamentos. O general Zetor, então. O que é ele? Não quem, mas o quê? O que diabos era ele? Conrad continuou a realizar um exercício de autoanálise, tentando organizar seus pensamentos. A princípio, eu pensava ao contrário, não é? O tenente-coronel de Gurechaf era um monstro disfarçado de jovem, enquanto o general Zetor era o homem dotado de um gênio monstruoso. Mas agora, com a situação exposta diante de si, o conselheiro Conrad não pôde deixar de perceber seu próprio erro. Claro, agora entendi. A primeira pode, de fato, ter sido um monstro disfarçado de jovem garota. Mesmo assim, era uma criatura viva. O monstro conhecido como Tanya von de Gurechaf possuía dois dos olhos mais frios e vazios que se tem notícia. Aqueles com olhos de vidro pareciam mais humanos em comparação, mas ainda assim era uma criatura que o diplomata ao menos poderia tentar compreender. Em comparação, não havia tal possibilidade com o general Zetor. O conselheiro Conrad só podia se desesperar. A compreensão parecia impossível. Por meio de uma elaborada imitação, ele conseguia aparentar, superficialmente, ser um soldado exemplar do Império, mas, observando com mais atenção, era possível perceber, o temível general. Ele era um sistema disfarçado de homem. Ele deveria ter sido apenas um homem, mas há muito tempo havia se tornado sistema. Será que tal coisa é sequer possível? Quando se tratava de teorias acadêmicas sobre governo, como a origem da autoridade estatal ou a teoria do imperador como um órgão do Estado, Conrad era um especialista no assunto. Todo estudante que almejava um cargo administrativo no governo tinha pelo menos um conhecimento superficial desses conceitos, baseado em livros didáticos. Não havia nada de particularmente estranho nessas ideias. Havia inúmeros exemplos de pessoas que, devido a circunstâncias como posição, deveres ou título, ascenderam ao nível de um sistema semelhante a uma organização ou órgão governamental. Como parte disso, quero dizer, Sua Majestade o Imperador detinha um poder imenso, com um impacto que abrangia os mundos do governo, da burocracia e das finanças. Mas mesmo que ele constituísse o coração do império, ainda era apenas uma parte do sistema. O imperador era meramente um homem fingindo ser o próprio sistema. Mas isso era apenas uma ficção conveniente. A verdadeira natureza do imperador era a de uma peça, o que significava que ele podia ser substituído. Nem mesmo o imperador representava o oposto, um sistema que fingia ser um homem. Foi precisamente devido ao forte compromisso de Conrad em servir como uma engrenagem exemplar da nação que ele tinha tanta certeza de que mesmo alcançar o nível em que uma pessoa pudesse ser considerada parte do sistema era uma tarefa quase insuperável. Pessoas eram pessoas e nada mais.
Mesmo aprimorando-se por meio de um serviço público incansável, uma pessoa só poderia se tornar uma única peça da engrenagem. Sim, talvez uma pessoa pudesse ser incorporada a uma parte do sistema e ser consumida. Mas isso não seria diferente, por exemplo, da maneira como os nutrientes consumidos por uma pessoa se tornam parte do seu corpo. É verdade, você é o que você come. Nesse sentido, a comida e a bebida podem se tornar parte de uma pessoa. No entanto, a carne, o queijo, o pão e o vinho consumidos por uma pessoa obviamente não podem se tornar parte desse sistema fisiológico. As mãos e os pés de uma pessoa podem ser parte do seu corpo, mas a comida jamais poderá ser considerada parte do mesmo corpo que um par de mãos ou pés. E, no entanto, em determinado momento, Zetor, como indivíduo, assumiu uma existência peculiar como vice-diretor do Estado-Maior, comportando-se como parte do sistema bélico e, pouco tempo depois, transformando-se para todos os efeitos no próprio sistema. Quando se tratava de figuras-chave em uma organização, o número podia ser pequeno, mas oficiais particularmente excepcionais podiam moldar o caráter dessa organização. Para uma nação como o Império, no entanto, nem mesmo uma pessoa tão preeminente quanto o general Zetor deveria ter sido capaz de constituir as mãos ou os pés da nação. Isso era algo que Conrad nunca tinha visto antes. Era como se um indivíduo tivesse sido incorporado e começado a se fundir com o Império, com o próprio Estado. Eu quase preferiria uma simples usurpação. A tomada da coroa. Assumir o lugar de uma parte do sistema. Isso seria mais fácil de entender, pelo menos. Conrad talvez não aprovasse, mas ao menos conseguiria compreender. Mas isto, era como se as mãos e os pés tivessem surgido por conta própria para naturalmente desviar o corpo do perigo. Além disso, aos olhos do povo, a mão do general Zetor era considerada a mesma que a mão do Império. Uma estranha transformação no espírito da época. Para piorar a situação, o próprio Conrad fazia parte desse grupo, um bom colaborador no final das contas. Como ele não se surpreenderia ao se ver vivendo em uma realidade que havia perdido completamente o sentido dessa palavra? Isto é a realidade? A realidade deveria ser aceita. Internamente, porém, Conrad achava muito mais fácil, naquele momento, questionar sua própria razão, até mesmo sua própria sanidade, do que viver na realidade. Para o conselheiro Conrad naquele momento, uma pessoa de bom senso como o coronel Lergen parecia muito mais cativante. Alguém assim talvez não fosse capaz de salvar o Império. Mas comparado a arriscar tudo em um sistema que fingia ser uma pessoa, um sistema que poderia levar o Império a qualquer lugar, talvez a salvação, talvez a ruína. Alguém como Lergen era muito mais reconfortante e compreensível. Claro, entendo que uma aposta é exatamente o que precisamos agora. Uma risada tensa, repleta de consternação descontrolada, escapou da boca do conselheiro. O que ele poderia fazer se não rir? Embora nem mesmo Conrad soubesse dizer se era uma risada de resignação, de sofrimento ou de autodepreciação. Que bebida forte para começar o ano. Era ótimo fazer um brinde e virar aquele drink, mas era uma bebida forte que deixava todos cambaleantes. Aliás, foi o general Zetor quem lhe ofereceu champanhe na festa. Aparentemente, um único gole da bebida do sistema era suficiente para deixar um homem completamente grogue. Guerra total, a Zetor e sua maldita guerra total. Aquele monstro exasperante, sinistro e irredimível, determinado a queimar tudo. Aquele filho da puta. Que o sistema te consuma. Sim, quem dera. Seria o melhor. E se? Conrad sabia que a oração era inútil, mas como pessoa, não conseguia evitar tentar. Que o sistema conhecido como General Zetor seja bem-sucedido. Ele desejava o fim daquele outro sistema. Se tudo fosse como ele imaginava, Conrad podia admitir ele era um homem vil e desprezível. Mais um sistema para substituir o Império. Que coisa horrível, e além disso, será que uma pessoa sozinha consegue realizar tanto? Será que algo assim é possível? Cínico e crente ao mesmo tempo, Conrad implorou por misericórdia. Por uma pequena bênção, talvez. Mas ela começava a tomar forma ainda que vagamente. Será que é verdade? Será que uma pessoa realmente pode substituir o sistema estatal? Se o mundo realmente tivesse confundido o próprio general Zetor com o sistema do Império, então foi possível. Conrad só conseguia tremer. A espada de Damocles não cairia sobre a cabeça do imperador, mas sim sobre o soldado solitário e envelhecido que se autoproclamou tirano, enganando o mundo e fazendo-o acreditar, sou eu quem é o Império. A vitória está ao nosso alcance. Nós podemos, aliás, nós já vencemos. Vitória em meio à derrota. Um mísero grão de desafio. Comparado com a perda de toda a hegemonia, a aceitação da derrota certa e a submissão à ruína inevitável, foi quase inspirador. Podem ter perdido uma derrota gloriosa, mas o futuro ainda pode ser deles. Só pela possibilidade. Pelo fato de uma pessoa tornar isso possível em primeiro lugar. Conrad não conseguiu se conter. Levantou a cabeça e falou para o ar. Que temível, general Zetor. Um trono continuava sendo um trono, mesmo com uma espada pendurada acima dele. Se fosse um trono cercado de riquezas e envolto nos prazeres do desprezo, de onde se podia contemplar os arredores do alto, talvez fosse fácil ignorar temporariamente os arrepios que um assento tão precário pudesse causar. Infelizmente, quando se tratava de tais assuntos, o Império era severo em sua estética, tendo como lemas a simplicidade e a fortaleza. Quer gostasse ou não, o general Zetor estava dolorosamente ciente disso enquanto viajava de carro do palácio de volta para seu próprio ninho. O veículo que lhe fora fornecido pelo Estado-Maior estava longe de ser luxuoso. O conforto proporcionado pelos bancos traseiros concebidos com uma utilização prática em mente não era nada de especial, mesmo nas melhores circunstâncias.
Aliado ao desconforto da má conservação, das estradas em mau estado ou mesmo de ambos, o banco era uma verdadeira tortura para as costas de um homem idoso. Além disso, a única coisa que aguardava o general em seu retorno, após ter sido forçado a fazer uma pausa naquela celebração estressante justamente quando sua agenda estava lotada, era uma montanha de trabalho inacabado. Embora Zetor estivesse familiarizado com os assuntos administrativos militares e fosse excepcionalmente bom em processar pilhas de documentos, ele ainda era apenas uma pessoa. Substituir o sistema era como uma formiga movendo uma montanha. A diferença de atmosfera quando Zetor voltou daquela festa brilhante e surreal para a cruel realidade, deixou seus pés pesados. Embora o ano novo tivesse acabado de começar, ele já estava com dificuldade para respirar. No instante em que chegou aos seus aposentos no gabinete do Estado-Maior, assim que ficou fora da vista de olhares curiosos, os ombros de Zetor caíram para a frente. Seu deslumbrante uniforme de gala e a coleção de medalhas reluzentes pesavam sobre seus ombros cansados. Ele retirou o sabre cerimonial e desabou em uma cadeira, com os pés praticamente fincando raízes no chão. Estou tão cansado, disse Zetor, encostando-se no encosto da cadeira, as palavras brotando de sua alma. Ele tirou um charuto que estava guardado no bolso do paletó e o acendeu em silêncio antes de dar algumas tragadas. Uma coisa terrível para os idosos. O corpo trai a vontade. Ele suspirou pesadamente, sua respiração se misturando com a fumaça no ar. O leve aroma do charuto persistia, lembrando inevitavelmente de um certo amigo. Até mesmo os charutos que Rudersdorf deixará para trás tinham seus próprios hábitos. Ele sempre fora um homem teimoso. É exatamente como ele. Até seus pertences diários assumiram sua natureza. Acho que eu sou igual. Preso aos meus hábitos, disse o general Zetor, falando consigo mesmo antes de esboçar um sorriso irônico. Quando foi que ele percebeu pela primeira vez que o império estava em declínio e que o Estado-Maior do Exército Imperial começara a se transformar no Estado? A mudança era tão natural e inevitável que, a princípio, ele nem notou que um sistema estava substituindo o outro. À medida que suas opções começavam a se reduzir irreversivelmente à guerra total, o Império perdeu o luxo da estratégia nacional. Tudo o que lhe restava eram medidas paliativas baseadas na lógica militar. Em outras palavras, um declínio gradual. Para dizer de forma direta, o Império estava no fim da linha. À medida que essa situação se arrastava, tornou-se extremamente difícil para os envolvidos perceberem que a linha que dividia o Estado das Forças Armadas, ou, mais especificamente, o governo do Estado-Maior, estava começando a se dissolver. De uma perspectiva mais ampla, no entanto, era fácil ver que o Estado-Maior estava se expandindo a ponto de se tornar o próprio sistema. Mas e se esse sistema fosse um em que um indivíduo pudesse usar o Estado-Maior como um fulcro para mover o mundo inteiro? Zetor, apesar de sua idade avançada, começou a ter fantasias estranhas. Tão grandes ilusões. Ilusões que continuam a se transformar em realidade. Apenas mais uma prova do estado desesperador do mundo. O Estado-Maior estava conduzindo essa corrida interminavelmente sem sentido até a linha de chegada. E coube a Zetor, como uma espécie de mentor, acenar a bandeira de largada. Como alguém que conhecia a verdade melhor do que qualquer outro no âmago do Império, Zetor só pôde rir. Mas o que importava não eram os fatos. Era como aqueles espectadores, conhecidos como mundo, viam esses fatos. Mas e se ele conseguisse levar esse golpe adiante? Talvez Zetor fosse apenas um inútil que jamais conseguiria impedir a queda do sol. Alguém que nem se comparava ao seu velho amigo. Mas e se ele conseguisse fazer isso? O custo seria repugnante. Necessário, mas ele não gostava da ideia. Contudo, se fosse possível concretizar o plano, ele queria vencer. Era demais para mentir para si mesmo sobre esse fato. Quando exatamente fiquei tão ansioso para ver o sol nascer amanhã? Zetor soltou um pequeno suspiro e balançou levemente a cabeça. Era um sentimento trivial, resquícios de humanidade. Mas por mais insignificantes que ele soubesse que esses sentimentos eram, eles continuavam a corroer a ferida profunda em seu peito. Isto é difícil, disse Zetor distraidamente, as palavras saindo sem querer. Ele franziu a testa, surpreso, ao perceber que estava falando sozinho. Não é uma situação lamentável. Até mesmo levantar-se da cadeira era uma provação. Apesar da idade, ele ainda era bastante ágil quando estava na linha de frente durante a batalha, mas agora essa força parecia ter desaparecido há muito tempo. Será que isso também faz parte do envelhecimento? Que coisa detestável. O general Zetor colocou o charuto no cinzeiro e passou a mão no rosto. Percebeu que estava coberto por uma fina camada de suor frio. Balançou a cabeça. Talvez eu esteja finalmente chegando ao meu limite. Por trás da murmuração inconsciente de Zetor, escondia-se sua própria fraqueza. Ele tentava manter uma aparência forte, mas no fim das contas também era humano. Podia ter tido o espírito para a magnificência e a determinação, mas em mente e corpo não era diferente de qualquer outro homem comum. Ele sentia dor de estômago, os ombros pesados e até a visão estava embaçada. Completamente, absolutamente horrível. Estou começando a me preocupar que talvez não consiga desempenhar meu papel até o fim. Zetor vinha se autoflagelando. Mas seu papel de inimigo público do mundo, ou pelo menos sua enérgica ostentação disso, era apenas para inglês ver. Naturalmente, ele começara a sentir que seus próprios limites estavam sendo atingidos. Mas talvez isso também fosse apenas passageiro. Assim que eu superar esse cansaço, talvez eu consiga ficar de pé novamente. Embora, no fim, eu precise fazer muito mais do que simplesmente ficar de pé. Era apenas uma questão de coragem. O general Zetor era apenas um homem simples, que não possuía nenhum resquício daquela loucura que o mundo tanto acreditava que ele tinha.
Tudo que ele realmente tinha era teimosia. Zetor fez uma careta, colocando o charuto entre os dentes mais uma vez e recordando o rosto de seu velho amigo. Preciso aprender com Rudersdor, aquele idiota, a lição de não saber a hora de desistir. Caso contrário, como ele impediria que seus verdadeiros sentimentos transbordassem? Como seria mais gratificante ser um simples granadeiro, morrendo bravamente no campo de batalha? Zetor imediatamente zombou de si mesmo. Bons sonhos para alguém que traiu a confiança da pátria. O que havia de errado com ele? Chega dessa lamúria patética. Se ele fosse mesmo Rudersdor, aquele velho tolo, esta seria a hora exata em que ele teria dado uma surra no Zetor para ver se ele acordava para a vida. Ele pode ter sido um tolo, mas pelo menos foi fiel. E eu? Com um grunhido, Zetor estendeu as mãos em direção à mesa e finalmente se levantou. Ao se erguer e dar alguns passos, suas pernas começaram a responder. O segredo é manter-se de pé. Havia uma lição nisso. Se você consegue ficar de pé, consegue andar. E se consegue andar, consegue continuar em movimento. E se consegue continuar em movimento, consegue chegar ao topo. Você só precisa fazer isso. Enquanto falava, Zetor olhava para o espelho com cinismo. A terra natal e a pátria. Duas ideias que é melhor não comparar. Mas como um deus arrogante, Zetor as colocou lado a lado na guilhotina e se preparava para escolher apenas uma. Que direito tinha um usurpador como ele de pensar que poderia descansar seus ossos humanos? Embora, é claro, até mesmo seres sobrenaturais tivessem direito a um dia de descanso depois de terminarem de criar o mundo. Que arrogância arraigada pensar que posso moldar o futuro do império. Não sei como poderei pedir desculpas a Sua Majestade o Imperador, ou às muitas gerações da família imperial e aos meus próprios antecessores. Como? Como as coisas chegaram a este ponto? Não encontro palavras. O general Zetor cruzou os braços e refletiu seriamente sobre o assunto, tentando encontrar algum remorso em seu coração, mas o honrado velho soldado, bastião do império que era, só conseguiu sorrir amargamente. Por que não consigo encontrar as palavras? Ele se considerava um homem relativamente leal, um bom soldado imperial, um von Zetor, a personificação do compromisso com a tradição. No fim das contas, é quase como se nada disso importasse. Uma estranha inversão de valores diferente do niilismo. Naquele instante, enquanto o sol se punha sobre o império, Zetor percebeu que, como membro deste mundo condenado, não podia mais ser um soldado leal ao império, jurando fidelidade à pátria e à família imperial. Como? Ele só podia ficar surpreso. Com o charuto, que havia encurtado consideravelmente na mão, Zetor observou a fumaça azulada se dissipar como seus sentimentos que desapareciam. Se a pessoa que eu era há alguns anos pudesse me ver agora, provavelmente sairíamos no tapa, e não é para menos. Ele fora o bom brigadeiro-general Zetor, um homem de honra e razão, com seu bom amigo ao seu lado. Mas agora ele havia caído em desgraça e se tornado o perverso general Zetor, um homem que só acreditava no necessário. E seu bom amigo havia partido. Até que ponto o homem pode cair quando a necessidade o exige? A guerra era uma miséria. E aqueles que estavam no poder, incapazes de pôr fim à guerra, eram uma praga. Desde o início cometiam um erro grave. Errar é uma maldição. Guardião da nação. Escudo do Reich. Baluarte do Império. O exército imperial, tão louvado por tanto tempo, labutava sob a crença extremamente equivocada de que protegia a pátria. Uma crença que permanece sem solução até hoje. Mesmo em sua situação atual, a maioria sequer cogitava a verdade. Tragam-nos a vitória. A vitória resolverá tudo. Eles não pensam em mais nada? Nossos antepassados sabiam como aproveitar uma vitória. Proteger a nação não era uma questão de vitórias militares. No fim das contas, a menos que você conseguisse subjugar o mundo inteiro e derrotar todos os outros jogadores. A submissão, a vitória, em última análise, ainda precisava ser utilizada politicamente. Quando necessário, até mesmo a derrota podia ser transformada em vantagem. A dura realidade é que é preciso chegar a um acordo com o mundo. Zetor compreendeu isso. Eles haviam fracassado coletivamente de forma espetacular. Uma abordagem militar era apenas um dos meios à disposição de um governo. Pensar que a nação poderia ser protegida apenas por meio dessa abordagem era insensato. Optar somente por meios militares quando todas as abordagens eram necessárias era limitar-se tolamente, pura e simplesmente. Todas as opções tinham que ser consideradas. Todas as opções, em todos os sentidos da palavra. Todas as opções em prol da pátria do império. A única coisa que podiam fazer agora era proteger-se o máximo possível e levar esse jogo maldito até o fim. Adeus, meus nobres sentimentos. Ele já havia superado há muito tempo as queixas e os arrependimentos. Este é o momento crucial. Este é o ano em que devo me tornar o inimigo do mundo. Mas primeiro, ele precisava vencer, então vencerá. O general Zetor deu uma leve risada. Que sensação libertadora. Deve ser isso que significa estar contente com o que se tem. O general Zetor, inimigo do mundo. General Zetor, o mentor do império. No fim, ele enganaria o mundo. Como uma mera engrenagem. Como um tolo. Como um monstro. Como um símbolo a ser derrubado.